Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Você está na aula Start, no curso Start. Bom, para você que não me conhece, eu sou Ana Vince, sou especialista em investimento certificada, atuante no mercado financeiro, sou psicoterapeuta, hipnoterapeuta também, consteladora sistêmica familiar, tenho diversos cursos aí na área do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. Vamos falar hoje de um tema muito importante, que é o planejamento para o seu futuro. Você tem se planejado? Olá, eu sou a Raquel, pós-graduada, certificada também especialista de investimentos, atuante hoje no mercado financeiro e vou participar aqui também dessa aula. Olá pessoal, eu sou a Bárbara, também sou especialista de investimentos, também estou atuante, no mercado financeiro, pós-graduada na área de finanças, também voltada para investimentos, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o futuro, né? Então, já começando com o tema, é uma pergunta interessante, né? O que a gente está fazendo para viver o nosso futuro de uma forma melhor, de viver a vida, com uma certa idade, melhor, de uma forma mais confortável, que a gente consiga não só sobreviver, mas viver. Então, esse é um tema muito importante que a gente precisa, sim, pensar. E hoje, a gente vai começar a falar sobre uma possibilidade das muitas que tem. Nas demais oportunidades que tem para a gente já falar dessa possibilidade. Então, como a gente já sabe, a gente já tem essas mudanças para as regras de aposentadoria, então fica mais evidente ainda essa importância de se planejar e não só depender do INSS. Então, essa opção que a gente vai falar hoje é uma opção importante, você pode fazer tanto mensalmente, quanto valores únicos, aportes esporádicos. Então, é uma oportunidade que você vai estar ganhando e planejando mesmo o seu futuro e não depender somente de um fator só, que seria o INSS. Bárbara, e eu não sou contribuinte do INSS, eu poderia fazer essa opção desse planejamento que você vai... Com certeza, com certeza. A gente tem duas opções, uma, mais pra frente eu vou falar sobre elas, uma que é mais interessante para quem faz o pagamento mesmo de INSS, e a outra que é livre. Então, a gente consegue fazer, navegar nessas duas opções sem ter problemas nenhum quanto a isso, tá, Raquel? E você que está em casa, se preocupa com o seu financeiro, com a sua saúde financeira do futuro, importante prestar atenção aqui nessa aula, ficar ligadinho. Se você tiver alguma dúvida, já coloca aí no comentário, Se você também tem algo que você precisa saber ou que já passou, coloca aí no comentário que depois a gente vai respondendo tudo para vocês. Uma das características, desse produto que a gente está comentando seria mesmo a aposentadoria. A gente já até comentou, seria uma complementação, da aposentadoria. Se você conseguir, e a gente espera que sim também, mas se você conseguir, quando você tiver a sua aposentadoria pelo INSS, essa oportunidade também faz a complementação. Então, você pode fazer uma transformação de renda, ou pode também fazer utilização de uma forma que não precisa ser mensal, mas pode ser para algo mais específico. Então, você consegue fazer dessa forma também. Uma outra característica, não só para você, mas também planejar para os seus filhos. Sim. E a gente também tem uma preocupação, porque lá no futuro, meu filho, por exemplo, até mesmo eu, não sei se eu vou conseguir me aposentar lá na frente, pelo INSS. Com essas mudanças, que têm ocorrido. A gente se antecipando, fazendo uma reserva, cuidando do nosso futuro, pensando lá na frente, a gente consegue ter uma velhice muito mais tranquila. Exato. Ter algo ali guardado, algo ali realmente para usufruir para o futuro. Exatamente. Então, além de você contribuir para a aposentadoria, contribuir para os seus filhos, a gente consegue também investir com esse produto, mas tendo também benefícios fiscais. Então, a gente consegue usufruir, pagando menos imposto, e ninguém gosta de pagar imposto, Não é uma coisa que é legal, então ninguém gosta de pagar imposto, então a gente consegue também ter ali um benefício fiscal diante dessa possibilidade de investimento. Então, é algo interessante para, até antes da aposentadoria também, eu consigo tanto abater na minha declaração de imposto de renda, quanto pagar um imposto menor quando eu for usufruir desse
desse benefício, né? Desse recurso utilizado. Então, vale muito a pena também para esse tipo de coisa, para esse tipo de, né, E tem um percentual que eu consiga utilizar de abatimento ou seria livre, por exemplo? Já que você está entrando nesse assunto, né, a gente tem as duas diferenças. Seria uma parte para eu consigo deduzir 12% do que eu faço de contribuição anual, né, bruta anual, e eu consigo também pagar 10% de imposto só, ao longo do tempo. Então, como que funcionaria isso, tá? Na declaração de imposto de renda, quando você vai fazer, e aí é interessante que seja uma declaração completa, no modelo completo, né? Esse você está falando só para aqueles que querem fazer na forma de poder ter o abatimento do imposto de renda. Porque tem duas opções. Tem duas opções. Então, que ela vai explicar aqui pra gente. É pra pessoa que tá em casa, às vezes ela fica, peraí. Então, você tem a opção que você não precisa, né, fazer a completa, e tem a opção que você vai ter lá o abatimento no imposto de renda, que é o que a Bárbara tá falando. E aí, então, essa opção para o abatimento, né, é principalmente para as pessoas que fazem a declaração de imposto completa, que aí você consegue deduzir, né, do seu rendimento bruto, 12%, até 12%. Então, é um benefício excelente, né, enquanto você vai fazendo as contribuições. E a gente tem a opção também, que não seria essa, mas quando você for usufruir, né? Que a partir de 10 anos você consegue pagar 10% de imposto de renda, coisa que nenhuma outra aplicação, né? Nenhum outro investimento que tenha o imposto de renda você chegaria. Você chegaria ali no máximo a 15% de pagamento de imposto de renda. Então, é uma opção também para isso. Além disso, até falando também de questão de tributação, não existe come-cotas, né? O que seria come-cotas? Em fundos de investimentos, a gente tem um abatimento, né? Uma retirada de cotas mesmo para antecipar o pagamento de imposto de renda. Como a gente sabe, o imposto de renda não tem... o fundos de investimentos não tem vencimentos. Então, para antecipar o pagamento do imposto de renda, é feito esse come-cotas. Então, é retirado mesmo do valor das suas cotas ali uma antecipação de imposto de renda. E nesse caso, esse tipo de produto não acontece esse come-cotas. Então, é bem interessante para fazer acontecer de uma forma mais tranquila também, entrando, né, na questão fiscal. Ô, Bárbara, e assim como algumas pessoas que devem estar assistindo a gente aqui, que talvez sejam autônomos, o que seria mais interessante? Fazer uma contribuição para o INSS, fazer esse produto, fazer os dois? O que você acha que, de repente, eles poderiam fazer para garantir uma tranquilidade no futuro? O melhor dos mundos, dois. Contribuir com os dois. Assim a gente garante para a questão, né, do dia a dia, o social mesmo, contribuindo para o INSS, então vou ter direito a um seguro-saúde, né, doença no caso, então uma invalidez, se algo acontecer. Então, sim, é importante você fazer os dois, né, e também contribuir com fazer essa complementação também. Então, essas duas partes são importantes, esses dois pagamentos, né, são importantes. É claro que aí a gente vai trabalhar com a realidade de cada um, né, mas sim, os dois são bem interessantes para fazer isso. Até para acabar com o mistério, né, a gente já vamos falar mais qual que seria o produto, para aí sim a gente falar de uma forma mais detalhada, mais simplificada. Então, nesse caso, a gente está falando da boa e velha previdência privada, né? Há muito tempo já é comercializada, houve algumas alterações, algumas melhorias, né, mudanças nas regras. Então, a previdência privada foi e ainda é uma parte muito importante para o planejamento do nosso futuro. Então, né, ela faz essa contribuição para que você tenha uma vida mais tranquila, assim como foi falado no início. Sim. Tem algumas pessoas que elas acabam metendo pau, né, na previdência. Muitos influencers, até como um produto que não é bom. Não é rentável. Enfim, e se a gente fosse falar mesmo lá antigamente, tinha uma taxa de administração altíssima, e aí os bancos carregamento, taxa de entrada, taxa de saída, que hoje não tem mais isso, graças a Deus. E a Previdência, ela se torna um produto diferente e também interessante. Não é um único produto. Até por isso que é muito importante a gente ter uma educação financeira, uma educação continuada e conhecer de outros produtos. Mas ela é uma ferramenta muito importante.
Então, ela é uma ferramenta que te dá benefícios que um outro produto não te dá. Então, é muito interessante isso da Previdência. A gente precisa desmistificar, né? A Previdência. E se alguém quiser já como investir, como é que a pessoa faz? Como que funciona isso? É simples, na verdade, assim, hoje, né, você tem na palma da mão, o seu celular você já consegue, através de um banco, né, de uma instituição financeira, fazer o seu planejamento, começar a fazer um plano de previdência mesmo, seja ele mensal, seja ele de formas esporádicas, né, uma contribuição única, então você consegue fazer através do seu próprio aplicativo, mas se tiver alguma dificuldade, né, vá até uma agência, pergunte ao gerente como que é, um especialista de investimentos, né, que vai te auxiliar muito em relação a isso, então é uma forma bem tranquila, tá? O débito ocorre em conta, não tem mais boleto, não precisa pagar por boleto, então é bem tranquilo você fazer essa contribuição. Tá? E até complementando o que a Ana falou, o INSS, a gente teve uma alteração agora, né, no ano passado, em relação à regra, aumentou a pontuação que precisa ser atingida, tanto para homem quanto para mulher, para conseguir Exato. se aposentar. Então, cada dia mais, como a gente está com um déficit aí, um rombo gigantesco, né, no INSS, o governo tem buscado alternativas para atrasar a nossa aposentadoria, no caso, né, já que a população ela está mais velhas, as pessoas estão deixando de ter filhos, então acaba prejudicando também para que a gente tenha um valor a mais no INSS. Então, a previdência privada acaba se tornando mais importante ainda nessa questão, para que a gente consiga ter aposentadoria, no caso, né? Exatamente. Uma coisa que me veio aqui, que às vezes a gente escuta muito, né, algumas pessoas que falam contra a Previdência falar, porque quando a pessoa está investindo, às vezes, por fora, ela está comprando e vendendo ativos sozinha. Então, explica um pouquinho, Bárbara, por que é importante ter, de repente, para quem não conhece muito de mercado, ter alguém ali fazendo o trabalho? Na verdade, assim, o fundo de previdência, né, ele é gerido por um gestor, uma equipe por trás, né, não só uma pessoa, é uma equipe por trás, e essa equipe, ela é responsável por fazer a estratégia do fundo. Lembrando que os planos de previdência, eles têm estratégias tanto para o conservador, quanto para o moderado, quanto para o mais arrojado. Então, assim, são N estratégias, N fundos, né? A gente não consegue nem mensurar aqui a quantidade. Cada instituição financeira tem na sua grade de fundos. Então, assim, são N estratégias que você pode fazer com que se encaixe melhor, seja para o seu perfil, né, que é bom a gente avaliar em relação ao perfil, seja pelo cenário que está acontecendo. O Brasil ele tem mudanças de cenário constantes, né? Então, os planos de previdências, eles se adaptam ao que você está esperando. E um bom também, que não foi citado, mas é importante a gente citar, que você não precisa resgatar para fazer alteração de estratégia. Então, por exemplo, eu apliquei hoje, a gente está com uma taxa de juros alta, que é beneficiado aí pela renda fixa, né? Então, hoje eu quero optar pela uma estratégia mais renda fixa. Então, a gente faz e vai acompanhando essa movimentação. Teve mudança de cenário ou mudança de perfil mesmo. Talvez hoje você entende um pouco mais, né? Vai entendendo um pouco mais de investimentos. Então, você quer sair ali do básico da renda fixa e começar a ficar um pouco mais sofisticado. Tem como fazer alteração? Tem. Você não precisa resgatar, você não perde a sua grade de imposto e não precisa fazer o resgate. Então, é mais simples do que outras aplicações que você precisa resgatar para mudar a estratégia. Então, a Previdência você consegue, né? No plano de Previdência você consegue trocar a estratégia sem precisar fazer esse resgate, o que é benéfico também, porque você não precisa pagar imposto à toa. Né? Não precisa se antecipar pagando imposto de uma coisa que você está planejando para o futuro. Então, assim, é uma oportunidade, né? E é um benefício muito grande também para esse tipo de produto. Sim, tem vários outros benefícios da Previdência. Você que está com alguma dúvida, escreve aqui embaixo que nós vamos responder a sua dúvida. Isso mesmo. Eu sei que é um tema que abrange muitas regras, né? A Previdência, ela tem muitas regras. A gente até começou a falar de algumas e eu acho importante a gente voltar, principalmente nas mudanças, nas diferenças de PGBL e VGBL. Né? A gente iniciou, né? E agora com mais detalhes. Qual que é a diferença desses dois, né? O PGBL, o P de pato,
a gente já comentou, né, que a gente consegue fazer o abatimento de 12%, até 12% na declaração de imposto de renda, no seu faturamento bruto, né, de imposto de renda. Então, ele é muito importante para a fase que a gente está fazendo acontecer, né, a gente está juntando para fazer o futuro. Então, a gente consegue fazer esse abatimento anual de 12%, e é muito importante para a gente conseguir ali algo no fiscal. Mas, né, tem os seus prós e contras, quanto for fazer o resgate, acaba esbarrando ali no resgate, né, do total. Tanto a parte que você contribuiu, quanto a parte que rentabilizou. Então, o imposto de renda, ele vem sobre tudo que você investiu. A gente conseguiu abater, né, anualmente os 12%, mas quando você for resgatar, vai ser sobre tudo. E aí, né, vale a pena você entender o que seria melhor quando você for fazer. Ou ter os dois também, não tem problema, que o outro seria o VGBL. O VGBL já é diferente, né? A tributação é só sobre a rentabilidade, então é mais simples, né? É o mais utilizado, é o que mais se encaixa, vamos falar assim, no dia a dia das pessoas. Então, é muito importante que você consiga entender o seu momento e ver qual que compensa, ou se compensa os dois, né? Então, é importante também que o PGBL é interessante até os 12%. Passou disso, já não vale mais a pena. Então, você precisa fazer os cálculos, né? Fazer cálculos do que seria melhor para você no momento que você está vivendo e ao longo da vida. E aí, a gente entra também na questão da tributação, que é o regressivo e o progressivo. Como eu falei, são várias regrinhas, né? É um tema bem que a gente consegue aí detalhar muitas coisas. As mudanças vão acontecendo, né? São constantes. Inclusive, esse início de ano a gente já teve uma mudança na regra. Então, eu vou falar agora sobre a tributação. A gente tem o progressivo e o regressivo. O que seriam essas duas palavras, né? O progressivo, eu pago 15%, na hora do resgate, 15% de imposto na fonte, tá? E isso aí vai independer se é PGBL ou VGBL. Então, 15% na fonte já é debitado. Quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, aí vai vir um abatimento. A gente chama progressivo ou compensável, né? Os dois nomes podem ser utilizados. Por que compensável? Quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, eu vou precisar compensar o imposto, seja ele pagando mais ou sendo devolvido, né, o imposto. Então, é outra regra que precisa esbarrar no seu momento de vida, né, nas suas finanças, porque isso é muito importante para você não pagar imposto a mais. Lembrando que a Previdência, ela pode ser utilizada ali, a partir de 60 dias você consegue fazer o resgate, mas o interessante é que seja a médio e longo prazo, né? O objetivo desse tipo de produto é para longo prazo. Então, não é tão interessante que você resgate antecipado. Então, só recapitulando, progressivo compensável, né? 15% na fonte de imposto de renda, e depois, quando você for fazer a sua declaração de imposto, é compensado, seja para cima quanto para baixo. No regressivo já é diferente. O regressivo, ele contempla aí, né, o longo prazo. É a melhor opção para longo prazo. Por quê? Você começa pagando uma tributação alta de 35% nos 2 primeiros anos e vai caindo 5% a cada 2 anos. Então, começa em 35, 30, 25, até chegar em 10 anos, que seria 10%. Que nenhum outro tipo de aplicação te daria esses 10%, né? Que são tributáveis, te daria esse 10%. Então, a partir de 10 anos, que é o ideal, né? Um produto a longo prazo, já é interessante que você não vai pagar menos imposto do que qualquer outro tipo de tributação. Então, assim, lá a partir dali dos 6, 8 anos, já compensa em relação ao compensável, ao outro tipo de tributação. Então, assim, o regressivo, nos melhores mundos, ele acaba sendo mais compensado mesmo, né? Compensador no longo prazo. E aí, aconteceu uma mudança de regra nesse início de ano, que não precisa você fazer essa escolha no momento que você contrata
você pode fazer a escolha de qual tipo de tributação que você vai querer utilizar na hora que você for fazer o primeiro resgate. Então, isso é uma coisa muito positiva que aconteceu, porque às vezes você ficava, mas eu não sei se eu vou precisar, e se eu precisar, eu vou pagar muito imposto, como que isso vai acontecer? E aí, acabava que no momento que você estava fazendo o plano, que você teria que escolher isso. Hoje, não. Com essa mudança de regra, você abre o plano, né? Mas não precisa fazer essa escolha de tributação. E aí, quando você for resgatar, se vai ter um cálculo, né? A pessoa que for te atender, ou o aplicativo que você vai fazer o resgate, vai fazer esse cálculo para você e ver o que compensa mais. Então, tá bem interessante para fazer esses novos planos, né? Então, é algo que motiva mais. Nos motiva a ter um plano de previdência. Então, é interessante que a gente conseguiu mais um benefício. Sim. Mais um benefício para isso. E a previdência, eu penso que é algo muito importante para longo prazo, realmente pensando Sim. no futuro, né? Até mesmo para a gente poder, na regressiva, conseguir chegar lá nos 10%. Então, por isso que é importante ter uma carteira diversificada, Sim. ter diversas classes de ativos ali, de investimentos, e ter, sim, uma parcelinha ali na previdência pensando no futuro. A gente falou que só alguns dos benefícios. Tem N benefícios, né, que cabe aí algo bem mais detalhado pra gente falar, mas principalmente para aquelas pessoas que querem fazer algo, mas que não conseguem ou não tem a expertise de ficar acompanhando tipos de investimento mesmo, né? Então, a previdência, ela contribui para isso, porque, né, diante das características que a gente falou, dos benefícios que a gente falou aqui. Então, ela contribui. Você não precisa, né, saber exatamente tudo de mercado, vai ter um gestor por trás para fazer isso. Eu quero mudar, não estou gostando da estratégia que está acontecendo, quero trocar, pode trocar. Então, assim, para quem não tem tanto tempo ou tanto conhecimento para fazer esse acompanhamento, é bem interessante, né? E nada impede também de fazer outros investimentos, mas é uma parte importante. A previdência, ela se torna uma parte importante para esse planejamento do futuro. Provavelmente você que está em casa e já teve alguma previdência, possivelmente você teve aí um dissabor. A gente sabe que muitas pessoas que compraram previdência, principalmente que compraram para resgatar em curto prazo, na regressiva, tiveram dor de cabeça, mas é porque provavelmente, né, não te explicaram realmente como funciona a previdência e te venderam ali talvez de uma forma errada. Mas voltando aqui, né, nós não temos viés com nenhum banco e a previdência sim, né, pensando em longo prazo e estando dentro da sua estratégia, né, ela é um produto muito benéfico. Sim, com certeza, é um produto muito benéfico. Eu acho que quanto mais conhecimento você tiver do produto, mais você vai saber se ele se encaixa ou não para o seu dia a dia, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Sim. Para desmistificar, né, muitas coisas que vão criando aí, principalmente rede social, né? Muitos influenciadores, infelizmente, são enviesados com alguns tipos de produto. Então, aqui a gente está para desmistificar mesmo. Te explicar como que funciona cada coisa, se compensa ou não. Vai ter produto, vai ter tipo que não vai compensar para você. Por exemplo, na minha carteira, eu tenho previdência, eu tenho ações, eu tenho tesouro, eu tenho fundos. Então, eu consigo, né, fazer uma diversificação, até porque eu trabalho um dia a dia com isso, né? O meu trabalho, eu tenho um certo conhecimento sobre isso. E eu não fico presa a um único produto. Então, eu consigo navegar, né, em cada tipo de uma forma que é benéfica para mim, para o meu futuro. E não significa que o que é para mim vai ser bom para Ana, vai ser bom para Raquel, né? Por isso que é importante você conhecer de produto, mas principalmente saber o que se encaixa ou não para sua vida. Tá bom? Mais alguma coisa aqui? Pergunta? Não. Então, essa foi a nossa primeira aula. Escreve aqui o que você achou. Se tiver alguma dúvida, também se você teve problema com previdência, a gente quer saber o que aconteceu. Exatamente. Te convido para estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, que nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre as armadilhas do cartão de crédito. Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Então, esperamos você aqui amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.